Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h32, 6h32. Muito bom dia, paz do Senhor a você que conectou, sintonizou agora a Rádio Manaim. E que bom que você continua conosco, você que está conosco desde as 6 horas da manhã, no início, né, no princípio aqui do culto de madrugada, e permanece conosco. Que bom, que alegria saber que você está conosco. Queridos, nessa manhã estamos recebendo aqui os pastores Cleidson Pisoni, Francisco Damiani, Mauro Fraga, Josiel Freitas e Guilherme Campos. Antes da gente dar início aqui ao pós-madrugada, eu tenho aqui, quem está aniversariando hoje é o Henrique. Ele é neto da irmã Silva, aqui de Cocarataparica, em Vila Velha, está completando 10 anos. O Henrique, ele mora e serve ao Senhor ali na Igreja Cristã Maranata do bairro Jockey. Pertinho aqui de Cocarataparica também, tudo pertinho aqui, né? Parabéns, Henrique, Deus te abençoe, tá? Quero mandar um abraço também à nossa irmã Juliana, ela que é médica, ela é filha do pastor Carlinhos, lá de São Mateus, Carlinhos, e também da irmã Aparecida. A Juliana, ela trabalha e mora agora em Itamaraju, na Bahia, é ovelha do pastor Gilmar. Olha que bênção, conheci a Juliana pequena, acho que tinha 10 anos, meu Deus, quanto tempo, tô ficando velho. Tô ficando velho, é verdade. Um abraço, irmã Juliana, acompanhando a nossa programação aí em Itamaraju, na Bahia. Deus te abençoe, viu? Grande abraço a você. Receba um abraço aqui de todos da Rádio Manaim. Deixa eu pedir o nosso irmão Josias, o nosso 02, para colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 1. O texto foi trazido. Isso, obrigado, Josias. Está aí na tela para você. O texto diz assim: tocai a trombeta ou buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor, o dia do juízo, vem e ele está perto. Queridos, esse é um texto que eu gosto demais. Esse texto é maravilhoso, sabe por quê? Porque aborda uma temática maravilhosa, o dia do Senhor, e fornece detalhes sobre a aproximação desse evento que vai ser um divisor de águas nessa terra. Retrata o livro do profeta Joel, e esse capítulo 2 especialmente retrata o Senhor Deus como um poderoso rei guerreiro que está próximo, né? E eu gostaria até de falar sobre isso com os pastores aqui, porque trata-se de um julgamento de Deus, um chamado ao arrependimento e à restauração enquanto esse dia não chega, mas esse dia está perto. E o profeta Joel aqui, pastor Cleidson Pisoni, ele profetiza um tempo em que todos os povos, em todos os lugares do mundo, podem invocar o nome do Senhor para serem salvos e serem participantes do reino eternal, do reino de Deus. E ele chama a atenção... Tempo da graça. O tempo da graça, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Exatamente. Porque o dia do Senhor, e nós vamos falar sobre isso, vou mostrar aqui versículos, porque as pessoas pensam que o dia do Senhor vai ser um dia maravilhoso para todos. Não. Vai ser maravilhoso para aqueles que servem a Deus, que estão em santidade e que buscam o reino de Deus, que estão preparados para isso. Agora, será um dia de turbulência, será um dia de tristeza, amargura para aqueles que não estão preparados para esse dia. Paz do Senhor, pastor Cleidson Pisoni. Amém, a paz do Senhor, Kleber, irmãos da bancada, os pastores aqui, irmãos que ouvem conosco, participam desse pós-madrugada. Exatamente, é o tempo da graça, a dispensação da misericórdia do Senhor a todos que ouvem essa boa nova, né? É como o último chamado, o último aviso, né? De que tudo deve estar no seu lugar, preparado. Esse é o gosto do Senhor, essa é a vontade do Senhor, que todos se salvem. E para isso Cristo morreu, ele veio, ele saiu da sua eternidade, perfeito, santo, e se fez carne, homem, assumindo toda a nossa culpa, e vence, crava na cruz do Calvário e nos dá a vitória, esse direito de retornar. Agora, olha o preço, né? Então nós precisamos do Senhor estar no monte da santidade. O que é o monte da santidade? Aqui o detalhe: o Senhor quer nos encontrar
fazendo assim, na posição que ele quer ver, que agradará a ele, não é? E o Senhor verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, diz a palavra, né? E coisa maravilhosa, essa promessa e a palavra, ela vai se cumprir, ela não volta atrás, não voltará vazia, né? Ela é maravilhosa para todos que ouvem. Eu estou passando angústia, eu estou preocupado, estou perdendo, ou estou na luta, ou estou deixando o mundo, ou não sei o quê. Não, você não tem que preocupar. É claro que a pessoa que não está liberta, ela vai estar sentindo uma turbulência, um tremor com a terra, né? Nós somos a terra, o homem. Ele vai tremer dentro de si, porque o Espírito Santo está gemendo, querendo trazer a sua alma à vida, e a carne quer ir à morte. E essa dualidade, essa luta interna, ela vai acontecer no momento em que o Senhor está falando, está chamando, não é? No momento da decisão. E esse passo é importantíssimo, é fundamental para a sua vida eterna. Agora nós estamos falando da vida física, 60, 70, 80 anos, que seja 100, mas não é isso. E a vida que ele nos oferece é uma vida eterna. Um mundo, um tempo perfeito, morar num lugar onde nós não habitamos, onde nós não trabalhamos para construir, não é? Tudo está pronto, preparado. Vou vos preparar morada, não é? Se não fosse assim, não vos teria dito, né? Irei. Então o Senhor, ele foi e está pronto, a destra, Deus Pai, intercedendo por nós. Ele move toda a obra criadora, os seus anjos, em favor dos que hão de se salvar, enviando para dar livramento, o seu familiar, não é? Para curar, para dar bênçãos às nossas vidas, consolo na hora da luta, não é? Quanto o mundo está passando, quantas tribulações, quantas dificuldades, quantas mais serão necessárias para acordar aquele que está dormente, ou que está indiferente à palavra do Senhor. O porquê está indiferente à palavra do Senhor, se ela é fiel e ela está se cumprindo? Então, se render a ela é o melhor agora, é o correto, é estar de pé naquele grande dia. Isso sim, consciente. Salvação é essa bênção consciente, que você entendeu, que você aceitou, conheceu e que você vai viver um período na caminhada com ele. Amém? Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor José Freitas, até porque eu tenho que liberá-lo. Pastor, no verso 15, diz assim, aliás, desculpa, perdoe, é o verso 11, a parte B, diz assim: porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer, né? No verso que nós lemos aqui, diz que o dia do Senhor está perto. Aqui, nesse outro verso, diz que o dia do Senhor está perto e que é um dia muito grande e terrível. E eu até citei sobre isso, né? Vai ser um dia maravilhoso para uns e terrível para outros, né? Porque sou eu que estou falando, é porque a palavra do Senhor, ela garante isso. Agora, será um dia maravilhoso para uns, por quê? Será um dia terrível para outros, por quê? Pastor Josiel, paz do Senhor. Paz do Senhor Cleber, paz do Senhor os pastores aqui da bancada, os irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada. Maravilhoso para um e terrível para outros, né? Com relação ao dia do Senhor. Mas antes de responder, que está muito claro, é muito importante entender que o texto que foi trazido desta manhã é uma oportunidade para todos. Deus não faz acepção, não é um grupo seleto que vai ouvir, mas é para todos, né? Tocai aonde? Em Sião, dentro de algumas interpretações, quem toca é o puro de coração, o lugar onde Deus está presente, clama em alta voz, perturbe-se, se incomode, fala, vai chegar. Aí os versos posteriores dizem o que vai acontecer. Algumas coisas delas, os nossos olhos já estão contemplando. Então, esse dia que o texto 1 diz que o dia do Senhor vem e está perto. Vem, definição. Crendo ou não, esperando ou não, preparado ou não, você que está nos ouvindo, ele vem.
e está perto. Podemos garantir que o momento que estamos vivendo, como foi falado na Escola Bíblica Dominical, na última Escola Bíblica Dominical, é cedo vem, presto vem, hora vem, mas agora ele está à porta. Essa manhã, todas as mensagens que você ouviu, todos os sinais, todos os acontecimentos, ele está às portas. Está batendo a porta da onde? A porta do teu coração. Maravilhoso, maravilhoso é para quem não está se preparando, é para quem já está preparado. Se acontecer agora, é maravilhoso. E quem está preparando, quem está se preparando, quem não creu, quem está em dúvida, será terrível. Você me permite ler Pode um falar. versículo? Amós 5, verso 18, diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor. Trevas será, e não luz. É como, aí ele dá um exemplo, ele bota assim: esse dia do Senhor é como se um homem fugisse de um leão, ele fugiu de um leão, e se encontrasse com ele um urso. A coisa piorou. É como se um homem entrando em uma casa, encostasse sua mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Imagine você entrando na sua casa, você vai acender a luz perto da porta, de repente você é mordido por uma cobra. E ele fecha esse texto dizendo: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa de escuridade sem nenhum resplendor? Ou seja, para aquele que não está preparado. Para aquele que não está preparado. E veja bem, parece dura, né? Parece apavorante, mas não. Deus é maravilhoso. Você pega o capítulo 2 de Joel, você pega aí o que você leu, Amós, não é isso? Amós, Obadias. Obadias, você pega, tá tudo muito claro, com detalhe. É pavor? É profeta do caos? Não. É uma oportunidade. Saída, ouvir e crer. Há um lamento na palavra sobre o meu povo errais por não conhecer, por não praticar, por não dar ouvido. Você encontra na Bíblia, na palavra, em vários locais. Ouve, ouve, ouve. Então, quem ouve, crê, se prepara, porque o Deus Espírito Santo, o Consolador, o que dá direção, o que guia, ele faz isso de dentro para fora. Então, qual é o propósito, qual é o projeto de Deus para todos? Está preparado. Por quê? Porque tratamos do cedo, do breve, ele vem, está perto, agora nós estamos vivendo, ele está à porta, ele está batendo. Se abriu, ele entra. Ele não faz visita, ele faz morada para quem deixa, permite. Então, quando ele entra, a casa se arruma, você se prepara. Então, esse dia, finalizando com a pergunta que Kleber fez, esse dia é maravilhoso. E ele está às portas. Esse dia é maravilhoso, onde ouviremos o nosso nome ser chamado. A palavra diz: no rijo clamor de trombeta, né? Nós vamos ouvir, todos os olhos verão. Então, vamos encontrar com ele nas nuvens. Então, é maravilhoso, é glorioso, terrível, terrível para quem ouviu, teve oportunidade, não deu lugar, não deu crédito, não se preparou, não permitiu o Espírito Santo guiar, não renunciou, não se arrependeu. Então, esse é o momento, a oportunidade está aí, ele está às portas. E ele vem. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Pastor José, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Ótima quinta-feira. Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Muito bem. O texto fala sobre chofar, porque o texto diz: tocai a buzina, ou seja, a trombeta em Sião e clamai em alta voz. Todos sabemos que o som do chofar é um chamado sem palavras. É um alerta para a igreja, para lembrar que esse dia do juízo, esse dia do julgamento celestial está próximo. E o tempo é breve. Por isso que a palavra é: voltai-vos para Deus, arrependei-vos, olhai para dentro de vós, abandonai os caminhos errados, os maus pensamentos, volte-se para Deus. É isso, esse é o tema dessa manhã. O chofar, que fala da trombeta, era usada para anunciar, pastor Francisco Damiani, um perigo iminente. O chofar, a trombeta,
naquela época, em Israel, era usado para anunciar um perigo iminente. Um perigo está se aproximando. Mas também era usado para a convocação de uma assembleia, ou seja, uma reunião. Como diz aqui no verso 15. Tocai a trombeta, a buzina, a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Então, nesse momento que estamos vivendo agora, que esse é o tempo no qual estamos vivendo hoje, tempo do breve, próximo a esse grande evento, que nós estamos falando que é o arrebatamento da igreja, a trombeta ou as trombetas estão tocando, os sinais estão aí evidentes, né? Tocando a todo tempo. É um som sem voz, mas espiritualmente falando, mas é tão real quanto eu estou vendo aqui o pastor Francisco Damiani na minha frente. Paz, senhor pastor Francisco. A paz dos seus irmãos aqui, a você que está conosco ainda nesse pós-madrugada, né? Desfrutando aqui desta bênção do Senhor. O texto lido, Kleber, realmente é tocar a buzina, é o shofar, né? É um anúncio, né? Eu vi os irmãos falando aqui desse dia, que é um dia terrível, você citou aí. É porque Deus, ele conhece a natureza do homem. Então o homem precisa ser despertado, né? O homem, na sua condição natural, quando tudo tá certo, ele se acomoda, ele até se esquece de Deus, né? Mas é preciso que haja um despertamento para que ele possa entender que Deus tem algo muito melhor para ele do que as coisas terrenas, as coisas perenes aqui. Interessante que esse texto aqui, quando diz tocai a buzina, é a bênção do Espírito Santo, é o Senhor que está fazendo isso hoje na vida da igreja. Há uma igreja que está tocando essa buzina. E eu muito me alegro com isso, porque nós podemos hoje, com toda certeza, glorificar o nome do Senhor por participar de uma obra santa, de uma obra gloriosa que tem como primícia obedecer à voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor. E nós podemos, Kleber, ser testemunhas disso, de que esta buzina, esse shofar está sendo tocado em todos os lugares do mundo. Hoje a obra do Senhor ela está sendo realizada em todos os lugares. Hoje nós temos aqui esses instrumentos, a qual hoje nós estamos fazendo uso aqui pela manhã, que é a rádio, né? Temos hoje os canais de comunicação e esta palavra, esta buzina, este som do shofar, ele está chegando nos lugares mais longínquos, ele está chegando em todas as línguas, né? O alcance é glorioso. E quem está fazendo isso? É o Espírito Santo de Deus. O senhor me permite ler só um texto aqui? Pois não. Em cima do que o senhor está falando, Obadias 1,15, diz assim: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. Ou seja, em todas as nações, Glória as trombetas estão sendo tocadas. Isso mesmo. E nós podemos fazer parte deste evento, ou seja, deste momento. Por isso, quando a gente fala tempo do breve, né, o momento que nós estamos vivendo, o preparo da igreja, porque tudo isso está se cumprindo. Esse capítulo 2 aqui de Joel, a gente estava comentando aqui, é um apocalipse. Você vê aqui um resumo de tudo aquilo, né? Muito tem se falado do dia de trevas, há uma nuvem negra sobre a face da terra, né? Tudo isso que está aqui. Mas em meio a tudo isso, em meio a essa buzina que está tocando, o dia do Senhor vem. Ninguém pode deter isso. Não existe força terrena para deter isso. Não existe exército, não existe arma, não existe tecnologia, não existe nada. Esse dia vem, esse dia é profético, ele vem, ele virá. Será um dia de trevas? Dia de trevas. Por quê? Porque este dia está dentro da quarta trombeta. E quando você vê lá a quarta trombeta, que ainda não tocou, a primeira já tocou, a segunda já tocou, a terceira, não vamos entrar nisso aqui, né? Mas a quarta trombeta, o sol se escurecerá, a lua não dará mais seu brilho, as estrelas cairão no firmamento. Será um momento de grande abalo para a face da terra, será um momento de grande aflição para a face da terra. Mas em meio a tudo isso, aí haverá uma grande vitória para aqueles que creem, para aqueles que estão ouvindo o som do shofar, para aqueles que estão ouvindo a voz, este anúncio nesta hora do Espírito Santo, esse clamor do Espírito Santo, né, nesta hora, que será o arrebatamento da igreja, que será uma igreja que será tirada daqui para morar
na eternidade de Deus. E em meio a tudo isso, Kleber, eu vou terminar aqui a minha participação dizendo justamente isso, que em meio a tudo isso, você que está aí nos ouvindo, você que está conosco, você que já está vivendo esse projeto que é a salvação, continue buscando, zelando por isso, porque em meio a toda essa aflição há uma oportunidade. E essa oportunidade está lá no verso 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai o vosso coração e não vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande é beneficência e se arrepende do mal. Então este é o apelo, esta é a bênção. A aflição está aí, os dias são maus, o nosso país está aí vivendo calamidade, nós temos aí os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que logo mais à frente que vamos fazer um clamor pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Temos aí tantas coisas, tantas aflições, tantas guerras, né? É guerra lá, Israel está em guerra, Ucrânia está em guerra, fora os outros estados de guerra que tem aí. Em meio a tudo isso, há uma bênção para a sua vida, há uma bênção de salvação. Então rasgai o vosso coração, ou seja, é você abrir o seu coração para um projeto que vai te tirar de toda essa aflição, e esse projeto é o projeto da salvação. E encerrando aqui agora mesmo, ele começa aqui dizendo, tocai a buzina. Então ele fala de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, o tempo do breve. Mas ele encerra também com um momento que nós estamos vivendo, né? E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E nós estamos vivendo isso aqui, o derramado do Espírito, porque é o Espírito Santo que prepara uma igreja para ser arrebatada e morar na eternidade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes de chegar para o pastor Guilherme. Hoje é aniversário do pastor Fábio Jamil. Estava esquecendo aqui. Abraço aí, parabéns, Fábio Jamil, recebendo abraço aí da sua mãe, seu pai, a irmã Sada Jamil, né? Pastor Jamil recebendo aqui o nosso abraço, os nossos parabéns. Um grande irmão, companheiro, pastor, querido, né? Nesse dia tão especial para ti. Deus te abençoe, parabéns. Pastor Guilherme Campos, o livro de Isaías, capítulo 13, verso 13, fala assim: pelo que farei estremecer os céus e a terra. O Senhor diz que vai mudar até o eixo da terra. Ele diz assim, a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira, né? Aí diz assim, farei com que um homem, aqui tá homem, mas no original farei com que pessoas sejam mais preciosas, ou seja, escassas do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Enfim, ele está falando sobre esse dia do Senhor. Vai ser um dia maravilhoso para aqueles que foram arrebatados, mas para aqueles que ficarem, será um dia turbulento, de trevas, né? Nós não estamos aqui profetizando o caos, não é isso não. Nós estamos aqui falando de um dia que virá. Ele vai vir. E o Senhor, essa trombeta que está sendo tocada pela igreja, aliás, desde os irmãos da igreja primitiva, quando eles pregavam, anunciavam, ele está vivo. E hoje, a igreja proclama, ele virá. Ele virá. Então, é um anúncio para que você se prepare, para que você possa estar com a igreja fiel nos braços do Senhor, para que você não fique, para que você não pague para ver isso que está acontecendo, porque vai acontecer. O pastor Francisco falou, independentemente de eu crer ou não, se eu acho certo ou não, se eu acredito ou não, vai acontecer, porque a palavra do Senhor assim o diz. Quer ver uma coisa? Pastor Guilherme, o senhor já viu o nascer do sol, o dia nascendo, né? Tá tudo em trevas, noite, aí vai vindo uma claridade ali, aqui em Cocaretaparica, a gente vê pelo mar, né? O sol vai nascendo ali, o mar, essa luz vai crescendo mais e mais e começa a nascer o sol. Se botarem ali 50 mil pessoas na praia, todo mundo fazendo força, pensamento positivo, orando forte, pro dia não nascer, vai adiantar? Não. Vai nascer o sol? Vai. É assim também será, assim será também a volta do Senhor. Não tem jeito. O homem não tem controle sobre isso, né? E às vezes isso incomoda o homem, porque não tem jeito. O dia do Senhor virá. E esse dia virá forte. Vai ser um dia maravilhoso para uns,
mas vai ser um dia terrível para outros tantos, pastor. Paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, os pastores da bancada, os irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada. E é interessante isso que você está pontuando, Kleber, porque os profetas menores, os livros menores, né? Os profetas são menores não é porque são baixinhos, não, né? Não. É porque os livros são curtos. Isso. E você falou de Amós, Joel, Obadias. Eu lembrei também de Sofonias, que fala do grande e terrível dia do Senhor, né? Grande por quê? Terrível por quê? Foi exatamente por causa dessa colocação que você fez. Grande para os fiéis, para aqueles que herdarão o reino de Deus e viverão na glória eterna com o Senhor. Verdade. E terrível para aqueles que não creram e serão alvos do juízo de Deus. Interessante como Joel, ele, através da sua profecia, ele mostra aquilo que estava nítido ao povo, né? Ele fala assim, ó, tocai a buzina. O chofar, o uso do chofar era algo extremamente íntimo e ligado à cultura de Israel. Israel tinha conhecimento do uso do chofar e dos seus toques para a assembleia solene, né? E onde o chofar foi tocado, no Monte da Santidade, em Sião, né? Era onde era o templo, onde era realizada as festas, o dia do perdão, tudo que era oriundo aquilo que era do exercício, do ofício do templo do sacerdote. E ali ele diz por quê, né? Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Então, esse toque do chofar, esse toque da buzina, ele tinha um indicativo, olha, está chegando o juízo vem. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus dura só um momento. Esse salmo é maravilhoso. A sua ira dura só um momento. No favor de Deus está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o discernimento, Kleber, desse grande e terrível dia é que há um escape pela graça, há uma saída pela misericórdia de Deus. Para esses, o dia será grande. Porque, como o pastor Pisoni já pontuou, o pastor Francisco também, a igreja, ela é alvo dessa operação. A operação é grande porque Jesus fez tudo. Ele morreu, ele se entregou, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo e ele opera no nosso coração. E coloca em nós essa esperança desse grande dia chegar, porque lá, na glória, na eternidade, nós viveremos eternamente com ele. Terrível, porque enquanto esse dia não chega, os sinais proféticos estão aí. Nós nos entristecemos quando vemos tantas situações em que Jesus profetizou dos nossos dias, né? E sabemos que tudo tem um conteúdo profético, tudo tem uma ligação com aquilo que está na palavra, mas nós entendemos que Jesus falou assim, quando vocês começarem a ver todas essas coisas acontecer, olhai para o alto, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, diante de tudo isso que o mundo tem vivido, e aí as pessoas falam assim, mas sempre viveu, né? Sempre aconteceu, sempre houve doenças, mas não nessa intensidade dos dias que nós estamos vivendo. E né? ele cita isso como os nossos dias seriam como uma mulher com dores de parto, Romanos. Iria intensificando. Exatamente. Né? Quando está próximo de dar à luz, né? As Exatamente. dores vão se acentuando, né? Exatamente. É esse o grande e terrível dia do Senhor. Para nós, como igreja, para nós, como servos, o que isso tem que gerar em nós? Um sentimento. Jesus vai vir. E enquanto esse dia não chega, esse momento não chega, nós temos que nos preparar. Santificar a vida, preparar o coração, porque ele vem e ele há de levar os seus para a glória. Aleluia. Pastor Mauro Fraga. Pastor Mauro, enquanto o pastor Guilherme estava falando, eu estava abrindo aqui a minha Bíblia
em Isaías 51:6, a palavra diz assim, aliás, esse texto de Isaías aqui fala sobre o fim da terra. Qual será o fim da terra depois do arrebatamento da igreja? Ele diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça jamais será quebrantada ou jamais será abolida. Ele está falando aqui de um tempo que virá. Agora, ele está nos orientando, nos alertando da importância de estarmos vigilantes e preparados espiritualmente para esse dia. Então, vai ser um dia terrível, vai. Como é que eu faço para não passar esse dia? Converta-se. O texto fala sobre isso. Com choro, com Jesus, pastor Francisco leu aqui. Ainda há tempo. Nós estamos vendo um tempo de arrependimento. O momento é agora de você se arrepender, se converter, buscar a Deus, deixar os maus caminhos, para que você não possa passar por esse tempo que virá. Agora, quem quiser pagar para ver, eu não quero. E você? Nós não queremos. Nós não queremos, né, pastor? Paz, Senhor. Paz do Senhor Kleber, aos queridos que estão conosco, pastores aqui, e também aqueles que continuam conosco nos ouvindo, né? Kleber, essa palavra que você mencionou, o Senhor Jesus, ele enfatiza, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, queridos, esse é o tempo de aceitar o Senhor. A palavra diz no livro de Apocalipse, né? Aquele que ouve, diga vem. Que ouve, né? Tem o desejo, o Espírito diz venha, né? Então a igreja, ela tem esse desejo da volta do Senhor Jesus. O texto dessa manhã em Joel 2:1 há uma proclamação, né? Essa buzina é o profético. O mundo já está perturbado diante dos acontecimentos, daquilo que os pastores fizeram, as colocações aqui muito bem feitas, né? Perturbem-se todos os moradores da terra. Mas eu queria deixar um texto aqui, João 14:27, o que diz? Jesus diz assim: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, eu vou-la dou. Ou seja, a paz que o mundo tem é uma paz que é efêmera, passa, as pessoas se perturbam diante dos acontecimentos. O Senhor Jesus veio para dar ao homem uma certeza de uma eternidade. E o Kleber lembrou desse texto aí, o mundo que está diante é a obra criadora. A obra criadora, queridos, é aquilo que tem um tempo para passar. Tem um prazo de validade, né? Prazo de validade. Mas o Senhor Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Então hoje aqui, aqueles que estão nos ouvindo, né? Você que já está na presença do Senhor, é permanecer. Aquele que ainda não tem experiência, buscar o Senhor, buscar essa salvação. Estar na presença do Senhor, porque o tempo é o tempo da volta do Senhor Jesus. E o pastor colocou muito bem aqui, o pastor Josiel, antes, né? Agora cedo. Eis que já estou à porta e bato, né? Então, meu querido, há uma urgência de se preparar. Se apresse em se preparar, em estar na presença de Deus. Quem já está, permaneça, persevere, né? Na sua fé, porque o dia do Senhor está perto. Está muito enfático aqui, né? O pastor Cleidson trouxe nessa manhã essa palavra. Porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Está mais perto do que podemos imaginar. E os sinais estão mostrando que a volta do Senhor se aproxima e é necessário o homem se preparar. Buscar, estar na presença de Deus, crer, deixar ele entrar. Outra colocação que o pastor fez nessa manhã aqui. O Senhor Jesus, ele não está só de passagem, não, ele vem para ficar. Eis que estou, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e com ele cearei, ou seja, a comunhão com o Senhor, estar na presença de Deus, ser parte integrante dessa igreja, corpo de Cristo. Esses vão subir para a eternidade com o Senhor. Há uma proclamação, essa buzina é o profético. Necessário sair do comodismo. O pastor Francisco até colocou aqui, o homem às vezes se acomoda com a situação, né? Se conforma, mas olha, perturbem-se, saiam do comodismo, do conformismo, né? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, inclusive, não é isso, Cleber? Exatamente. A palavra nos chama a atenção para isso, olha, enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. É isso aí. Então, nessa manhã fica essa palavra para nós aqui, aos queridos, e encerrando essa breve colocação. Tocai a buzina em Sião, era o lugar alto, e a buzina tinha um grande alcance, né, para todos ouvirem. Mas aqui no verso 16, olha o que diz aqui, olha.
ajuntai os anciãos. Muito bom. O Senhor está entrando dentro da sua casa, sua família agora. Congregai os filhinhos e os que mamam. Fala do noivo aqui, a figura de Jesus, a noiva aqui é a igreja, né? Então, queridos, é hora de congregar, juntar, reunir a família, orar, estar unidos em Ninguém prol ficar de pra propósito trás. de salvação. E assim, queridos, o Senhor vai alcançando os lares, as famílias e as nações. A salvação está aí diante do homem para todo que desejar e que aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Perfeito, pastor Cleiton Amém. Pisoni. O profeta Joel, ele nos chama, aliás, esse texto nos chama nessa manhã para a atenção para um arrependimento. E ele conclama o povo a retornar ao Senhor com todo o coração, com jejum, com pranto, com lamento. Mas não é um arrependimento ritual, religioso. Não, é uma entrega total e sincera com o coração. Aí rasgai o coração. Não é só uma coisa assim, não, eu aceito, tá tudo certo. Não, mas é um arrependimento de coração, sincero. Porque esse dia virá. Amém. E pode ser hoje. Exato. Amém. Isso mesmo. Companheiros e ouvintes da palavra do Senhor. Rasgar o coração, esse ato de ir profundo, né? E se arrepender. Porque o que Deus quer de nós? Eu quero de ti um coração contrito e aquebrantado. O Senhor, Ele quer o nosso coração, a nossa sinceridade. Não adianta você fingir, fugir, enganar você mesmo, né? Não adianta. O que vai te fazer trazer paz, felicidade, comunhão com Deus é você ser sincero com Ele. E nesta manhã você deve fazer isso todos os dias, todo o tempo, né? Nas suas decisões, nas suas escolhas. Você deve estar sendo sincero com Deus para com essa salvação, com esse chamamento, né? Essa oportunidade, não é? Então, o arrependimento, ele te liga, ele te atesta ao perdão. Porque o Pai não vai negar você o perdão se você foi sincero com Ele. Se você abriu o seu coração e foi sincero com Ele, Ele jamais vai recolher a sua mão. A mão dele estará estendida, seu ouvido estará aberto, e não estará gravado, ele estará aberto, atento ao seu clamor, ao seu pedido, à sua súplica. Não é? A confissão é o que move Deus. A confissão, o arrependimento, né? A parte mais difícil e mais bela numa caminhada não é um passo adiante, é um passo para trás. É você reconhecer que você é pecador, que você tem um limite, que você tem suas limitações espiritualmente falando, né? E reconhecer que você é uma criatura. Ora, já herdamos a imagem semelhante de Deus, do Criador, e depois do arrebatamento o homem vai perder essa imagem, essa característica bela, essa formosura de Deus, não é? E o Espírito Santo que está em nós, não é? Que está em você, ele vai para a eternidade também. Então, quer dizer, eu preciso estar ligado a Ele, eu preciso estar em comunhão com Ele. E se não for por coração, se não for por fé, é pecado. Eu preciso estar íntegro a isso, né? Entendido nisso aí. Interessante que os que aceitam, olha, a buzina é como se fosse no tempo, vamos trazer agora para Libras, né? O trabalho de acessibilidade, uma linguagem. A buzina era um sinal, o chofar, em que os que ouvem interpretam. Sabe que sinal é esse? Espera aí. Esse sinal é um alerta da volta do Senhor. O Senhor está vindo. Então eu não posso agora priorizar outra coisa senão o arrebatamento. Tudo é importante na minha vida. Amém. Família, as coisas, saúde. Você tem que continuar. Quem está namorando vai namorar para se preparar para casar e manter, mas mantendo tudo em santidade. Se preparando com a prioridade do arrebatamento, de estar pronto. Não é? Você está lá no lugar distante, você está distante da sua família. Estou sozinho. Não está. O Senhor está com você. O Espírito Santo está com você. Então, o som da buzina é o Espírito, é o que sai dele. É aquele que vai ao seu coração, a mim e a você. E te incita a caminhar. Ele que vai te dar a certeza que seus passos não errarão o caminho. Não é? E
esse Espírito Santo, ele te ensinará todas as coisas. O Senhor disse a respeito disso, não é? Então, se errou, pecou, falhou, é do homem. Pecar é do homem, mas o arrepender é para edificar, para Deus. Então você precisa se arrepender, você precisa se colocar diante de Deus, não é, de si primeiro, diante de Deus, fala: Senhor, reconhecido estou. Eu não posso viver sem o Senhor. E clamar no profundo do seu coração, sendo sincero a Ele e dizer que não pode viver mais sem Ele. Perfeito. Agora, por outro lado, pastor Francisco Damiani, estamos falando aqui do dia do Senhor. Será um dia de para quem ficar de densas trevas, escuridão, alarido, enfim. Mas em Joel capítulo 2, verso 28, esse dia já aconteceu. Fala do derramar do Espírito Santo. Diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão visões. Esse dia aconteceu ali em Pentecostes. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Então, o profeta Joel aqui nos faz entender a aproximação do dia do Senhor, para que você possa arrepender e crer verdadeiramente em Deus. Então, para você será um dia de salvação. E o Senhor já nos deu essa bênção, que é o derramado do Espírito Santo, que está à disposição de todos. Basta que a pessoa creia e queira, né? Ser participante desse dia. Ou seja, o Espírito Santo está à disposição. Olha que bênção que Deus nos concedeu, para que possamos nos livrarmos e o dia do Senhor seja um dia maravilhoso, um dia de salvação e não de choro e de ranger de dentes, pastor. Amém. Essa profecia já se cumpriu, né? Sim. Essa profecia, aqui no verso 28, é de ser que derramaria o meu Espírito. Então, o Espírito já foi derramado e continua sendo derramado. Amém. Né? Sobre os vossos velhos, sobre os vossos mancebos, terão visão e tudo isso. A sequência da profecia fala da última trombeta, que é a quarta trombeta. Uhum. Isso ainda não aconteceu. Então, para a gente se colocar aqui dentro do tempo do breve. Então, por que nós falamos do tempo do breve? Porque as profecias para essa última hora já se cumpriram e continuam se cumprindo. Falta ainda que o sol se converter em trevas, a luz em sangue, isso ainda não foi, né? Mas interessante também, Kleber, que quando você pega aqui a mensagem, né, a palavra que tocai a buzina. Vamos resumir assim: tocai a buzina. Quem? Essa é a pergunta. Quem tocar? A ordem está dada. Tocai a buzina. Quem? Aí, na minha primeira fala, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque quem está tocando essa buzina não é uma religião, não é um religioso, não é um homem. Não é a placa de uma igreja. Não é a placa de uma igreja, mas é uma obra que Deus está realizando no coração de homens fiéis, dispostos a obedecer. Não só homens, né? Fiéis, mas assim, vossos velhos, vossos mancebos terão visões, também vossas servas, crianças, um povo fiel que está com essa responsabilidade de dar esse grito: Maranata, o Senhor Jesus vem. Às vezes as pessoas se encantam, né? Eu vivi tanto tempo dentro da religião, nunca ninguém me falou disso. Quantos testemunhos nós estamos vendo disso aí? Então, olha só a nossa responsabilidade, né? Nessa manhã aqui, né? Nesse culto da madrugada, o que está acontecendo aqui? Essa buzina está sendo tocada? Certamente. Está sendo tocada. No culto dessa noite, né? Então, tudo aquilo que está sendo falado nesta hora, né? Então, tocai a buzina. É uma ordem. Agora, quem está tocando? Quem está tocando é quem está vivendo isso aqui, ó. Quem está debaixo do derramado do Espírito Santo. Porque essa buzina não pode ser tocada por um homem. Ela não é por um religioso, por uma religião, mas é por um povo. É uma nação, que é a nação, que é aquilo que Deus tem feito nessa hora. O seu povo, a sua igreja, tem dado conhecimento, tem dado a conhecer os tempos que nós estamos vivendo, né? E tem nos abençoado, tem nos dado a vitória, não tem deixado faltar nada. Aqui tem esse verso aqui, 19, diz assim: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo, o mosto e o óleo. Não tem faltado a palavra revelada,
não tem faltado a alegria do Espírito Santo e não tem faltado a alegria da salvação, que é o óleo. E deles farei fartos e vos não entregarei mais ao pobre entre as nações, porque Deus tem realizado Graças esta obra no nosso meio. Perfeito. Em cima disso, pegando esse gancho, pastor Guilherme, que o pastor Francisco acabou de falar, assim como no tempo de Joel, nós hoje vivemos num mundo marcado por desafios, dificuldades, crises, mas em meio a essas adversidades, desculpem, nós podemos encontrar esse encorajamento, a orientação, o consolo, o conforto, a proteção. Nada tem faltado àqueles que verdadeiramente buscam o Senhor. Nada tem faltado, não vai faltar. Não vai faltar. E não vai faltar. Exatamente. Mesmo diante de tantas adversidades, o Senhor, ele tem sustentado o seu povo, né? E não é só fisicamente, não. É espiritualmente também, com dons, com aquilo que é profético, com os recursos que ele tem provido para a sua igreja. Isso é interessante, Kleber, que você pontuou, porque eu lembrei, o pastor Mauro falou de João 14, eu lembrei, eu acredito que esteja dentro dessa passagem também, Jesus falou assim para os discípulos, orando ao Pai, né? Ele falou assim: Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o Senhor tem nos guardado e nós não enfrentamos provação alguma senão humana, né? Se eu não me engano, Romanos também fala acerca disso. E eu estava lembrando, pastor Francisco, de uma coisa interessante. Nós tocamos muito pouco em Apocalipse aqui, no livro de Apocalipse. Tem gente que fica apavorado quando lê Apocalipse. Ah, não gosto de Apocalipse porque é meio assustador, os juízes e tal. Não é só Apocalipse, não. Nós estamos falando dos profetas menores aqui. Kleber citou Isaías. Há um juízo estabelecido. São tempos de dores. Sim, princípio das dores. Mas aquele que é fiel não olha para isso. Aquele que busca o Senhor olha para a misericórdia, olha para a graça, olha para a ação de Deus, olha para o mistério, olha para aquilo que tem sido revelado à igreja. Diante de tantas tormentas, há um Espírito Santo que tem nos guiado, que tem nos confortado, que tem nos consolado e que sempre tem uma palavra de ânimo para o seu povo. Perfeitamente. Eu lembrei aqui, os senhores que são pais, que são mães, né? Quando você fala pro teu filho, olha, não vai por esse caminho aqui, tem um cachorro bravo ali na frente. Aí ele vai. Aí você vai. Aí você fala assim, eu te avisei, né? A buzina foi tocada. Exatamente. É exatamente esse cenário que nós estamos aqui fazendo. A palavra do Senhor está sendo tocada, falada, a buzina, a trombeta está sendo tocada, te avisando, vai vir esse tempo, né? Mas há um escape. Pela graça e pela misericórdia do Senhor. Você tem como se livrar disso. Agora, se você quiser ficar, é o livre-arbítrio. É isso que nós estamos falando. Ainda há tempo, pastor. A condição é rasgar o coração, né? Exatamente. Não é rasgar os vestidos. Não, o coração. Porque a obra de Deus ela é feita de dentro para fora. A parte externa, né? Essa grife, alguém falou um dia desse, isso eu não lembro. Essa grife que é o cristianismo virou uma grife, né? Isso não resolve o problema de ninguém. Verdade. E tá muito bem claro que não resolve, não resolverá. Não resolveu. Né? Mas o que resolve é a sua decisão pessoal de rasgar o coração, ou seja, abrir. Assim como Jesus um dia, ele rasgou o coração lá na cruz, ele se abriu por completo, hoje, para você ser merecedor dessa bênção, você também tem que rasgar o seu coração. É pessoal, ninguém pode fazer por você, é uma decisão sua, e se você fizer isso, é o escape. Senão você vai ficar aí para o juízo, né? Então, o juízo ninguém quer, né? Mas a gente quer a bênção. Mas para receber a bênção, tem que ter essa atitude, rasgar o coração. E não é só um dia, não, é todo dia. É todo dia. É abrindo o coração. É dia a dia. Ô, Kleber, lembrando Pois aqui, pastor Francisco e os pastores aqui, não sei se algum pastor citou o versículo 32, aqui em Joel 2. E há de ser, é aquilo que o pastor está falando agora aqui, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o momento, né? Amém. Isso mesmo. Da invocação, porque no monte de Sião
como o pastor Cleidson Pisoni falou nessa manhã, e em Jerusalém haverá livramento. Como o Senhor tem dito, esse Senhor aqui é o Senhor Jesus, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Então a oportunidade novamente vem aí. Somos nós, né? O restante somos nós. Somos É nós. para Israel e para nós. Isso mesmo. Glória a Deus. Muito bem, são 7h22. Temos que encerrar. Já estão me chamando aqui no ponto. Orar Eu vou- por orar, Rio Grande do exatamente. Sul. Exatamente. Vou pedir ao pastor Guilherme Campos, esteja orando. Já são 7h23 agora, temos 7 minutos para encerrarmos. Pastor Guilherme, por favor, após a vinheta, orar pelos nossos irmãos que nesse momento estão vivendo momentos de aflição, momentos de dúvida, de incertezas. Também pelos nossos irmãos e a população do sul do país. Então, dá uma bênção ali aos nossos irmãos que estão vivendo um momento de adversidade. Feche seus olhos, se você puder. É momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. As nossas mãos são frágeis, mas a tua mão é poderosa. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre cada um nessa manhã. Nós pedimos uma bênção especial em favor dos nossos irmãos, de todo o povo ali do Rio Grande do Sul. Ó Deus, Senhor, muitos perderam seus entes queridos, tem misericórdia. seus bens, Meu Deus. mas que tudo isso sirva, Senhor, para a operação do Senhor em meio a corações contristados, sensíveis a ouvir a tua voz e receber a tua palavra. Ó Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Com a tua palavra, Senhor, o vento, o mar se aquietaram. E o Senhor tem poder pela sua palavra de definir ali uma bênção para o Rio Grande do Sul. Glória a Deus. De escoamento daquelas águas, de abaixar, Senhor, aquela enchente. Tu tens poder para isso. Amém, Senhor. Então, para isso, Senhor, governa os ventos, governa os mares e dá uma bênção ao teu povo ali. Opera, ó Deus. Senhor, os nossos irmãos, aqueles que estão no Manaim ali, sendo guardados, que o Senhor venha enviar todo o recurso Abençoa. e que o Senhor venha mobilizar o teu povo para esta bênção. Sim, meu Pai. Senhor, nós clamamos pelos enfermos, Ó Deus, nós clamamos por aqueles que estão desempregados, abra as portas. para que o Senhor venha abrir as portas. E nós te glorificamos por aqueles que nessa manhã, nesse dia, Amém. completam mais um ano de vida. Abençoa, Senhor. Que o Senhor continue com eles, abençoando e guardando-os Glória a Deus. debaixo da tua mão poderosa. Nos dá um dia de paz, de livramento. Amém. Abençoa a programação de hoje aqui na rádio. Que este veículo seja usado Amém, Senhor. para a glória do teu nome, para a salvação de vidas. Amém. Oramos pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, Senhor. São 7h25, 7h25. Lembrando a você que hoje, quinta-feira, culto de oração em todas as nossas igrejas Cristã Maranata, a partir das 7h30 da noite. Pastor Cleidson Pisoni, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Ótima semana, boa quinta-feira, pastor. Paz, Senhor. Amém. Desejo a todos o mesmo, que Deus abençoe um dia abençoado para nossas vidas, né? Agradeço primeiro a Deus pela oportunidade, pela vida, não só esta, mas aquela que Ele nos promete, né? Lembrando a todos também que esse final de semana tem o seminário de principiantes. Verdade. Você vai receber um link de alguém da igreja. Você possa assistir, se você não puder estar presencialmente, não se inscreveu, né? E um dia você queira ir participar no seminário principiante, esteja numa das nossas igrejas em comunhão, participando, e uma hora você vai poder estar lá, participando presencialmente. E pelo YouTube, pelo link, você consegue extrair o máximo de conhecimento, de informações maravilhosas para a sua vida. Que Deus te abençoe e eu agradeço a Deus. Pastor Francisco Damiani também, pastor. O filho do senhor tá em Curitiba, Curitiba. né? A Curitiba tá tudo tranquilo lá, né? Porto Alegre que continua Porto chovendo, Alegre. não tá fácil a situação lá e temos que orar, né? Pela população, pelos nossos irmãos, enfim, por Porto Alegre e pelos municípios que estão ao redor, né? Estão ao redor. É uma situação muito triste, né?
Deixo aqui o nosso abraço, a nossa destra aqui de oração, aos nossos irmãos aí de Porto Alegre, sabe que nós estamos orando. Os recursos, né, materiais estão sendo enviados aqui. O povo está bastante, né, comovido aqui. E assim como a oração do pastor Guilherme, né, nós cremos no Deus que tem poder para acalmar o vento, acalmar as chuvas. E esta é a nossa oração. E que Deus possa abençoar cada irmão aí. Lembrando também que hoje é o culto de oração. É um culto em que você não deve faltar. É o dia em que você deve ir na igreja, né, buscar o Senhor, rasgar o seu coração, entregar a sua necessidade, porque você vai então conhecer o Deus provedor, o Deus que pode operar todas as coisas, né? Um abraço a todos os ouvintes do Brasil, do exterior, a nossa igreja ali de Jardim Camburicinho, que Deus possa abençoar o culto dessa noite, a todos os irmãos que estão conosco, e a você, Kleber, e os demais irmãos da rádio. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Pastor Guilherme, obrigado também por ter vindo aqui nessa manhã, estar conosco. Obrigado. Paz do Senhor. É sempre um prazer estarmos juntos, Kleber. Assim como o pastor Pisoni falou, nós estaremos sábado, domingo no Manaim, né? Para o seminário de principiante. Quero deixar aqui meu abraço às igrejas de Cobilândia 1, Rio Marinho 5, Nova Cobilândia 2. E deixar um abraço especial aqui a uma irmã, o nome dela é Irani. Ela é o seguinte, Kleber, essa irmã, desde a época do Trombetas e Festas, quando nós fizemos o Instagram da igreja, começamos a transmitir alguns cultos lá de Rio Marinho 5. E essa irmã, pastor Francisco, é lá de Portugal, seguiu o Instagram, começou a acompanhar os cultos que nós transmitimos e pediu oração pelo chat do Instagram. Aí eu peguei o contato dela, oramos pelo videochamada lá de Portugal, direcionamos um pastor de Portugal, o pastor Alexandre França, um abraço para ele. E ele tem acompanhado essa irmã. Ela pediu oração para nós, a favor da saúde dela e da mãe. O nome dela é Irani. E a mãe diabética, passou por um problema, mas o Senhor operou, o Senhor livrou. E mandou um abraço aqui, que estava lá em Portugal, não deve ser de manhã ainda, né? Já tá adiantado. Na beira do almoço. Isso, por aí. E aí ela mandou aqui: pastor, estou ouvindo o senhor na rádio, quero dizer que a minha mãe, a Carmelita, fez a cirurgia e pelo milagre ela não precisou amputar o pé. Glória a Deus. Então o Senhor deu uma bênção, amputou só o dedinho, mindinho, mas ela passa bem. Então é resultado de oração do corpo da igreja. Um abraço à nossa irmã lá de Portugal. Um abraço, minha querida. Paz do Senhor, pastor Mauro Fraga, também conosco aqui nessa manhã. Pastor, ótima quinta-feira. Amém, Deus abençoe a todos os queridos. Lembrando das irmãs que nos mandaram mensagem aqui pela manhã, estão atentas à Rádio Manaim. Irmã Elisângela, irmã Miriam, irmã Fátima, a saúde das irmãs dos lares, das famílias. Seja abençoado, não só ela, mas todos os lares que estão ligados às irmãs, os irmãos. Na área de Cobilândia, né, pastor Guilherme, estamos ali também em Cobilândia 3. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. A você que está pela TV Manaim, você vai continuar com a TV Manaim, com a programação da TV Manaim. E se você quiser continuar conosco aqui na Rádio Manaim, é só estar conectado. Estaremos juntos até às 10 horas da manhã. Depois vem o Jorge Pessoa até o meio-dia. A todos, a paz do Senhor Jesus.